livro da irmã Mary MacDonald, que era uma jovem professora de piano que viveu de 1863 a 1962, ela fala um pouco sobre o seguinte assunto: o homem, um ser tripartido. As expressões homem interior e homem exterior, ou seus equivalentes, são empregados na psicologia moderna, mas a psicologia da Bíblia é mais analítica. Ela indica a subdivisão da parte invisível do homem. Por essa razão, o homem não é dicotômico, mas um ser tricotômico. É constituído de espírito, alma e corpo. O espírito é a sede da consciência de Deus, a alma é a sede da autoconsciência e o corpo da consciência do mundo, ou consciência sensível. Com o espírito conhecemos a Deus e nossa relação com Ele, bem como nossa relação moral com todos os objetos criados. Com os poderes de nossa alma, inteligência, sensibilidade, afeições, emoções e vontade, somos capazes de lidar com as intuições do espírito, as reivindicações dessas várias faculdades da alma e o registro das sensações corporais. O espírito do homem, não a alma, é definido como a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. Em condições normais, o poder do espírito controla o poder da alma e do corpo, exatamente como em um lar apropriadamente ordenado. A dona de casa controla a governanta, que por sua vez controla os empregados. Muitas pessoas parecem pensar que espírito e alma são sinônimos. Elas sentem que qualquer tentativa de ensinar a diferenciação nesta linha é desnecessária. Talvez o melhor argumento em favor deste ensinamento é que a Bíblia revela tal diferenciação. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12, Lucas 1:46 e 47 e outras. Embora não seja sempre fácil discernir claramente a razão para o uso dessas palavras em algumas passagens, um profundo estudo das passagens em questão poderia indubitavelmente revelar mais do que um leitor superficial pode omitir. Lamentavelmente, a falha em dar a esse assunto o estudo que ele merece tem como resultado considerar espiritual muito daquilo que é almático. O homem exterior, ou corpo, foi formado com o propósito de manifestar os poderes maravilhosos do homem interior invisível. Esta é a razão da delicada relação existente entre eles. Enquanto os poderes da alma e do espírito se mantivessem normais e equilibrados como foram criados, o corpo manifestaria uma existência inalterável. Mas se a vida não criada de Deus tivesse entrado no espírito do homem, um evento que teria ocorrido se Adão tivesse exercitado seu poder de escolher a Deus, teria rapidamente permeado os poderes da alma e finalmente do corpo. A consequência da transformação do homem interior teria sido uma mudança tal nas partículas terrenas do corpo que eliminaria a possibilidade da morte e da corrupção. No entanto, se os poderes do homem interior experimentassem a desordem e as trevas como resultado de uma mudança de atitude na dependência de Deus, a possibilidade inerente da morte no corpo de pó não estaria mais em inatividade, mas toda a parte física do homem sofreria dissolução e corrupção. Estamos inclinados a olhar para baixo das alturas de nossa fantasiosa superioridade para o primeiro casal humano. Tenha em mente que a personalidade de Eva era tão verdadeiramente criada quanto a de Adão. Considerando-os desprezivelmente ignorantes de tudo aquilo que as eras concederam a nós em sabedoria e conhecimento acumulados, ai de nós, quão errados estamos! O primeiro homem realizou, com conhecimento intuitivo, o que o cientista de hoje não é capaz de fazer a menos que despenda anos de estudo diligente e receba ajuda de intocáveis fontes humanas.
Quando o Senhor Deus trouxe a Adão os vários animais que tinha criado, Adão deu nome a todas as criaturas viventes. Onde está o cientista de hoje que poderia realizar essa façanha de classificação? Que seres maravilhosos vieram à existência quando Deus criou o primeiro casal humano. Se pudéssemos apenas olhar para o primeiro casal humano, recém-saídos da mão criativa de Deus, com o poder do Espírito forte e imaculado, os poderes da alma equilibrados e vigorosos, os poderes do corpo intactos e livres, exclamaríamos: ai de nós, quanto caímos! Do livro O Plano de Deus para a Redenção, da irmã Mary MacDonald, páginas 37 a 40. Texto retirado do livro O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee, que faleceu em 1972. A trilogia do Espírito, Alma e Corpo. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Gênesis 2:7. Isso se refere ao corpo do homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso descreve como Deus deu espírito ao homem. Era o espírito de Adão. Assim, o corpo do homem foi formado do pó da terra e o espírito lhe foi dado por Deus. E o homem passou a ser alma vivente. Após o fôlego de vida ter entrado em suas narinas, o homem tornou-se alma vivente. O espírito é dado por Deus, a alma é uma alma vivente e o corpo é formado por Deus. Segundo o entendimento comum, a alma é nossa personalidade. Quando o espírito e o corpo foram unidos, o homem tornou-se uma alma vivente. A característica dos anjos é espírito e a dos animais inferiores, tais como as feras, é a carne. Nós humanos temos ambos, espírito e corpo. Mas nossa característica não é nem o espírito nem o corpo, mas a alma. Temos uma alma vivente. Por isso a Bíblia chama o homem de alma. Por exemplo, quando Jacó desceu do Egito com sua família, as Escrituras dizem que todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Gênesis 46:27. Aqueles que receberam a palavra de Pedro no dia de Pentecostes foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. De modo que a alma representa a nossa personalidade, a qual faz de nós homens. Quais são as várias funções do espírito, da alma e do corpo? Isso foi explicado na primeira parte de O Homem Espiritual. Porém, um dia fiquei sobremodo feliz ao encontrar na estante um volume dos escritos de Andrew Murray, o livro O Espírito de Cristo, o qual continha nas notas suplementares uma explanação sobre espírito, alma e corpo, bastante semelhantes à nossa interpretação. O que segue é uma citação dessa obra. Na história da criação do homem, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Dessa maneira seu corpo foi formado e lhe soprou o fôlego ou espírito de vida, assim seu espírito veio de Deus. E o homem tornou-se alma vivente. O espírito, vivificando o corpo, fez do homem uma alma vivente, uma pessoa viva com a consciência de si mesma. A alma era o lugar de encontro, o ponto de união entre o corpo e espírito. Por meio do corpo, o homem, a alma vivente, mantinha-se relacionado com o mundo exterior dos sentidos. Podia influenciá-lo ou ser influenciado por ele. Por meio do espírito, ele se mantinha relacionado com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus, de onde tinha sua origem. Podia ser o recipiente e o ministro de sua vida e poder, permanecendo, portanto, a meio caminho entre dois mundos e pertencendo a ambos. A alma tinha o poder de autodeterminação, de escolher ou recusar os objetos que rodeavam o homem e com os quais ele mantinha relacionamento. Na constituição destas três partes da natureza do homem, o espírito era o mais elevado por ligá-lo com o divino.
O corpo era o inferior pela ligação com o que é sensível e animal. Entre eles permanecia a alma, participante da natureza dos outros, como elo e por meio dos quais eles poderiam agir um sobre o outro. Seu trabalho, como o poder central, era mantê-los em seu devido relacionamento, conservar o corpo como inferior em sujeição ao espírito. A própria alma devia receber por meio do espírito, como o mais elevado do espírito divino, o que lhe faltava para sua perfeição, e então transmitir ao corpo aquilo que poderia fazê-lo participante da perfeição do espírito e torná-lo um corpo espiritual. O que é o espírito? Aquilo que nos faz conscientes de Deus e nos relaciona com Ele é o espírito. O que é a alma? É aquilo que nos relaciona com nós mesmos e nos dá a autoconsciência. O que é o corpo? Aquilo que nos leva a estar relacionados com o mundo. O irmão Scofield, em sua Bíblia de referência, explica que o espírito dá consciência de Deus, a alma a autoconsciência e o corpo a consciência do mundo. Um cavalo e um boi não têm consciência de Deus porque não têm espírito. Eles só têm consciência do seu próprio ser. O corpo nos leva a sentir o mundo, como por exemplo ver as coisas do mundo, ter sensação de frio ou de calor e assim por diante. O que foi mencionado anteriormente refere-se às funções do espírito, da alma e do corpo. Menciono agora um problema muito importante. Muitos consideram que este assunto de espírito, alma e corpo tem relação apenas com a vida espiritual, mas precisamos reconhecer sua relevância para a obra e batalha espirituais. Nossa tendência é considerar-nos quase iguais a Adão antes da queda. Supomos que já que somos seres humanos como Adão era, não existe muita diferença entre nós. Achamos que aquilo que nós não podemos fazer, Adão também não podia. Mas não vemos que existem dois fatos aqui a considerar. Por um lado, é verdade que não podemos fazer o que Adão não podia, e também que aquilo que não podemos fazer, Adão podia. Eu estou apreensivo por não percebermos quão capaz Adão era. Se estudarmos a Bíblia cuidadosamente, entenderemos que espécie de homem Adão realmente era antes da sua queda. João Calvino também sugere uma diferenciação entre alma e espírito em seu comentário de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, verso 23. Fala o seguinte: e todo o vosso espírito. Isto é acrescentado como explicação para que saibamos que a santificação de todo homem é quando ele se conserva íntegro, ou puro e incontaminado em espírito, alma e corpo, até o dia de Cristo. Como, porém, tão completa integridade nunca será satisfeita nesta vida, convém que certo progresso em pureza seja feito diariamente, e algo seja removido de nossas contaminações enquanto vivemos no mundo. Contudo, devemos notar esta divisão das partes constituintes do homem, pois em alguns casos é dito que o homem consiste simplesmente de corpo e alma. E neste caso, o termo alma denota o espírito imortal, que reside no corpo como em uma habitação. Porém, como a alma possui duas faculdades principais, o entendimento e a vontade, a Escritura costuma mencionar em alguns casos estas duas coisas separadamente, quando propõe expressar o poder e a natureza da alma. Mas neste caso, o termo alma é empregado no sentido da sede das afeições, de modo que é a parte que se opõe ao espírito. Por isso, quando nos deparamos aqui com a menção ao espírito, entendamos isso como denotando a razão ou a inteligência, assim como, por outro lado, o termo alma significa a vontade e todas as afeições. Sei que muitos explicam as palavras de Paulo de outro modo, pois são da opinião de que, pelo termo alma, faz-se referência ao movimento vital, e pelo espírito, àquela parte do homem que foi renovada. Mas neste caso, a oração de Paulo seria absurda.
Ademais, é em outro sentido, conforme disse, que o termo costuma ser utilizado na Escritura, quando Isaías diz: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito madrugarei a buscar-te. Isaías 26, 9. Ninguém duvida de que ele fala de seu entendimento e afeição, e assim enumera dois aspectos da alma. Estes dois termos estão associados nos Salmos no mesmo sentido. Isto também corresponde melhor à declaração de Paulo, pois como todo homem é íntegro, exceto quando seus pensamentos são puros e santos, quando todas as suas afeições são retas e propriamente reguladas, quando enfim o próprio corpo mostra seus esforços e serviços apenas em boas obras? Pois a faculdade do entendimento é considerada pelos filósofos, por assim dizer, como se fosse uma mestra. As afeições ocupam um lugar médio no controle. O corpo presta obediência. Agora vemos bem como tudo corresponde, pois nesse caso o homem é puro e íntegro, quando não pensa nada em sua mente, não deseja nada em seu coração, não faz nada com o seu corpo, exceto o que é aprovado por Deus. Porém, como deste modo Paulo confia a Deus a guarda de todo o homem e de todas as suas partes, devemos inferir a partir disso que estamos expostos a inúmeros perigos, a menos que sejamos protegidos pela sua guarda. Do livro O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee. Examine a fonte. Alguns buscam visões, outros professam ter visto uma luz ou chama, e outros mais declaram que tiveram sonhos. Seguindo o testemunho deles, muitos outros começam a afirmar que tiveram experiências semelhantes. Não me oponho a tais coisas, mas examino a origem delas. Elas vêm da alma ou do espírito? É bom lembrar que qualquer coisa feita no espírito pode ser duplicada pela alma, mas qualquer coisa que é copiada pela alma serve apenas para imitar o espírito. Se não examinarmos a fonte desses fenômenos, seremos facilmente enganados. O ponto mais importante aqui não é negar essas coisas, mas sim examiná-las para ver se emergem da alma ou do espírito. Diferença nos resultados. Qual é a diferença nos resultados entre a operação do espírito e a da alma? Isso nos fornecerá o principal indício para diferenciarmos entre o que é do espírito e o que é da alma. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Paulo diz aqui que o primeiro Adão foi feito alma vivente. A alma é viva. Ela tem sua vida e, portanto, capacita o homem a fazer toda sorte de coisas. Isso se refere à posição que Adão tinha. Depois o apóstolo continua: o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Essa palavra é digna da maior atenção. Ela é bastante preciosa e significativa. A diferença nos resultados entre as operações do espírito e da alma é claramente dada aqui. A alma é viva e tem vida em si mesma. O espírito, entretanto, é capaz de dar vida aos outros e fazer com que eles vivam. A alma é viva em si mesma, mas não pode fazer outros viverem. O espírito, porém, não apenas tem vida em si mesmo, como também pode fazer outros viverem. Somente o espírito é capaz de estimular pessoas para a vida. A alma, a despeito de quão forte seja, não pode comunicar vida aos outros. O espírito, diz o Senhor, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. João 6,63. Devemos distinguir essas duas operações muito claramente, pois isso é da maior importância. Ninguém pode trabalhar satisfatoriamente se estiver confuso neste ponto. Deixe-me repetir: a alma está verdadeiramente viva, mas não pode fazer outros viverem. O espírito, por outro lado, não apenas está vivo, mas além disso dá vida aos outros.
É por isso que declaro com tanta ênfase que precisamos renunciar ao nosso poder da alma. Tudo que é da alma não tem valor. Não estamos discutindo sobre terminologia, porque isso, na verdade, é um princípio de grande importância. Embora a alma seja viva, ela não tem como fazer os outros viverem. Por isso, ao ajudar alguém, devemos ter por objetivo o mais profundo de seu ser e não simplesmente ajudar sua mente. Não devemos trabalhar segundo a força psíquica, visto que ela não pode salvar nem ser útil a ninguém. Quão cuidadosos devemos ser! Como devemos recusar qualquer coisa que venha da nossa alma, pois ela não apenas não pode ajudar os outros, como também é empecilho para a obra de Deus. Ela ofende a Deus, como também o priva de sua glória.